que fala sobre as diferenças, né, entre a A gente- desigualdade social e regional, não é isso? Isso, na verdade, esse livro foi feito a partir da tese de doutorado e ele estabelece Uhum. uma conexão entre a desigualdade regional no país e a desigualdade social, mostrando que a É. desigualdade social, em grande medida, é derivada também da desigualdade regional. Beleza. Não, achei interessante porque, como eu sou professor de direito constitucional, a Constituição brasileira, né, no artigo 3º, né, ela fala de objetivos fundamentais, né, de construir uma sociedade solidária e tal, né, e uma delas é interessante, que é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? E aí eu sempre falo para meus alunos, né, a diferença entre erradicar e reduzir, né? Ou seja, essa desigualdade sempre vai existir, elas podem ser reduzidas, mas jamais erradicadas, né? É um detalhe interessante. Antes de passar a fala para a professora Luciana, acho que alguém está com o vídeo, o áudio ligado aí, né? É a Ana Beatriz, que está com o microfone ligado. E tá animado, né? A sala dela tá... Tá interessante lá, né, o sistema. O negócio Mas, tá enfim, bom. tá bom, né, o negócio lá. Então, antes de passar a fala para a professora Luciana, né, seja bem-vinda, professora, né, eu vou passar antes para a professora Quitéria, para ela quer dar algumas palavrinhas também aí. Pode falar, Quitéria. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu pedi ao professor Marcelo, Luciana, para agradecer a sua presença, né? Luciana, professora Luciana, que vocês, né? A família Luciana, companheira aí de muitas batalhas e de muitas lutas, né? Então, a gente tem essa intimidade de se cumprimentar dessa forma. Queria muito mesmo agradecer a sua contribuição. Uma grande estudiosa, viu, minha gente? Aproveita, assim, esse pouco espaço de tempo que a Luciana está aqui conosco, uma grande conhecedora da realidade alagoana, e a gente vai ter essa oportunidade de dialogar com a Luciana essa noite. Eu vou ficar por aqui, Luciana, eu também tenho outra turma aqui no Teams, aqui no celular, por isso que vou fechar minha câmera, mas vou lhe ouvir com muito prazer novamente, né, escutá-la fazendo a análise da economia alagoana. Muito obrigada mesmo. Só fazendo uma pequena observação, né? Nós temos aí 40 minutos, tá, professora, para fala, depois abre para uma discussão e as considerações finais, tá ok? Ok, tranquilo. Boa noite, Marcelo, a todos e todas que nos acompanham. Agradecimento especial à Quitéria, como ela mesma colocou, a gente se conhece aí há mais de 30 anos, desde a época de graduação, e é um prazer, não é a primeira vez que eu participo de eventos organizados pelo SESMAC, e eu acho que mais do que essa parceria institucional entre a Universidade Federal de Alagoas e outras instituições de ensino superior no estado, aqui no estado, é também o nosso compromisso com alguns debates que são muito caros para nós, que somos progressistas, e defendemos algumas bandeiras, inclusive a bandeira de socializar o que nós pesquisamos e o que estudamos, porque eu acho que esse é o papel das universidades, né? Do contrário, a gente não teria uma função efetiva, e esse certamente é o nosso papel. Mais uma vez, obrigada. Eu coloquei para Quitéria algumas das minhas limitações com relação ao tema, porque não é a minha área de pesquisa, e ela me falou isso tem, acho que uns 3, 4 dias, acho que foi dia 17, e hoje dia 22, e a gente estava terminando o ENCUT, que é o Encontro Científico Cultural, e eu estava coordenando também um GT, então estava assim, sem muito tempo para organizar um material. A autora do grupo que obviamente cria uma expectativa em função do tema. Então a gente fez algum esforço no sentido de aproveitar bem esse tempo que a gente vai ter aqui, mas já colocando para vocês aqui que eu não consegui, eu já tinha colocado isso para a Quitéria, fazer uma pesquisa sobre esse recorte social, que eu acho que era um pouco a demanda de vocês. Mas, de qualquer modo, a gente traz alguns elementos que nos permitem compreender um pouco a posição do Estado de Alagoas na economia nacional e, mais ainda, a insuficiência das políticas públicas estaduais e municipais no sentido de atender a esses grupos que normalmente são marginalizados no sentido de estar à margem, né, das políticas públicas e do alcance das mãos dos Estados. Então, assim, eu vou pedir para fazer
uma projeção, porque eu acho que facilita, até porque a gente trouxe aqui uns 2 ou 3 gráficos. E... Obrigado, viu? Olha aí, professora, só... Marcelo, ó, chegando aí. Eu cheguei, finalmente. Marcelo, quando eu puder começar, você me dá um toque. Certo, perfeito, né? Deixa eu só apresentar rapidinho, né? Professor Cícero, né? Professor Cícero, que é um grande amigo, né? Nos conhecemos já há um bom tempo, né? Ele é doutor em longas datas, né, Cícero? Doutor em Ciências Sociais, né? Professor de Ciências Sociais. Acho que ele é doutorado na Campina Grande, né, Cícero? Isso. Campina Grande, né? Professor da UFAL, né? Sociologia, Ciências Sociais, tá? E está aqui contribuindo com a gente para essa fala sobre a questão da economia alagoana com foco nos povos tradicionais. A gente, em função da entrada da hora, Cícero, a gente começou com a professora Luciana, né? Tem pouco tempo, né? Já temos uns 2 minutos, mais ou menos, que ela começou a falar. E aí, depois passamos a palavra para Vossa Excelência. Isso, ok? Atrapalhando, Lu, desculpa, viu? Que isso, você não atrapalha. Você é um parceiro de longas datas também, assim como Quitéria. Beijo. Pronto, eu tinha tirado do... Você não está visualizando mais minha apresentação, não, né? Não. Tá, vou voltar com ela, só um instantinho. E agora? Ainda não. Tá, espera um pouquinho. Pronto, agora estamos vendo, professora. Agora está aparecendo. Bom, tela cheia, tá tranquilo, né? Tá, tranquilo. Perfeito. Tá. Bom, então, como eu tinha começado, o nosso desafio é exatamente dar conta de tratar da economia alagoana com o recorte que foi demandado, mas a gente vai fazer um esforço para tratar da economia alagoana em linhas gerais e fazer algumas considerações sobre os grupos, a base da pirâmide social, que é exatamente onde tanto as comunidades quilombolas, indígenas, e não só eles, né? A gente tem outros grupos também que estão na mesma condição social. Então, eu acho que para a gente compreender isso melhor... E aí, Marcelo, quando estiver faltando 5 minutos, você me avisa, por gentileza, que a gente que está falando não tem um relógiozinho aqui marcando e fica mais difícil. Então, tranquilo. Eu vou dividir minha fala em 2 partes. A primeira é tratar do Estado de Alagoas a partir dos aspectos estruturais que precisam ser compreendidos, inclusive, para a gente entender o que é o desemprego estrutural, o que é a pobreza estrutural, porque a gente fica sempre achando que é um fenômeno novo, que é derivado de alguma política pública mal sucedida e que é uma coisa temporária. Na verdade, a gente tem uma pobreza estrutural e eu gosto de tratar dos aspectos estruturais para que a gente compreenda em perspectiva histórica qual é o peso que isso tem e como isso demanda um esforço de organização política da sociedade para a gente conseguir mover um pouquinho esse elefante, né? Então, quando o Brasil dá início ali na década de 30 ao processo do capitalismo industrial, né? A transição do modelo agroexportador para um modelo industrial, e o capitalismo tardio, como falava João Manuel Cardoso, o Estado de Alagoas ele não entra junto com as outras unidades da federação nesse processo de integração nacional, pelo menos ele entra de uma forma subordinada. Então, se a gente pegar, por exemplo, na década de 70, só o estado de São Paulo detinha 54% da produção industrial no país. Então, é importante compreender qual é o peso das oligarquias agrárias nos estados da região Nordeste, particularmente, e como essa força política ela nunca deixou de estar presente e como isso foi, de um certo modo, fazendo com que o Estado estivesse nas mãos daqueles que concentram a terra nesse estado, e como isso também foi cada vez, de uma forma quase sem grandes transformações, mantendo essa pobreza estrutural e mantendo essa estrutura produtiva do jeito que ela é hoje, sem muitos avanços. E o professor Wilson Cano, na tese de doutorado dele, ele depois que ele transforma em livro, ele vai dizer o seguinte: que o atraso da região Nordeste se devia, em grande medida, à resistência do capital mercantil, e ele estava se referindo exatamente
a cana-de-açúcar, o cacau e outras commodities que tinham uma relação direta com o mercado nacional e não com o mercado consumidor doméstico. Então, segundo ele, esse atraso se devia à resistência desse capital mercantil a uma transição efetiva daquele modelo agroexportador para o modelo industrial, porque, como eles não dominavam a produção industrial, eles tinham medo de perder o poder político e, consequentemente, também o espaço no poder econômico. Porque, a partir do momento que você tem a ocupação do espaço político, definem-se as políticas públicas que favorecem determinados grupos. Então, esse capital mercantil, e aí aqui no estado de Alagoas, esse capital mercantil é representado pelo setor sucroalcooleiro, e que sempre ocupou o espaço político, o poder político, não tinha muito interesse nem na diversificação dessa economia, tampouco em fazer a transição, porque do jeito que estava muito bem. E aí, por que estava muito bem? Você tem um Proalco, que vai ser no governo de Getúlio Vargas, que vai ser criado, que só vai ser extinto ali no governo de Fernando Collor de Mello. Você tem um investimento muito grande em ciência e tecnologia direcionado a esse setor. É um setor que está assentado na concentração fundiária e na superexploração da força de trabalho. Então, se o time está ganhando, não tem por que fazer grandes alterações. Então, essa resistência do capital mercantil em promover grandes mudanças no sentido da diversificação da estrutura produtiva desse território, em grande medida, e aí nisso o professor Wilson Cano tem uma certa razão, embora na minha tese eu desconstrua também um pouco a ideia, mostrando que existem outras variáveis, e a gente vai falar depois sobre isso, mas isso foi uma variável importante na definição dessa estrutura arcaica, pouco diversificada, com pouco conteúdo tecnológico, exceto para esse setor, e em grande proporção assentada no setor de serviço, e numa agricultura também com baixo conteúdo tecnológico. Então, você tem aí uma caracterização da estrutura produtiva que ela é construída, que ela é um projeto de governo. Por quê? Porque o poder econômico ocupava o espaço político. Se a gente não compreender esse processo histórico, fica muito difícil explicar a pobreza no estado de Alagoas, no Maranhão, no Piauí. Então, a gente precisa compreender os processos históricos e como isso, e como a economia foi se desenhando ao longo dessa relação estreita entre economia e política, para a gente dar algumas respostas, inclusive para a gente compreender qual é o tamanho do esforço que precisa ser feito. E, para mim, todas as transformações elas passam pelo campo político, porque não existe nenhuma outra forma a não ser que seja pelo enfrentamento direto do corpo a corpo. Então, se a gente quer fazer algum tipo de transformação, a gente tem que ter minimamente uma capacidade de se organizar politicamente para fazer alguma pressão e conseguir um pouco algumas conquistas. Eu acho que a gente conseguiu, em algum momento, isso com algumas representações parlamentares, mas ainda é muito difícil, principalmente no estado de Alagoas, em que grande parte dessa representação parlamentar é uma representação parlamentar que é derivada, é oriunda desse poder econômico constituído. Isso aqui eu acho que eu já falei, deixa eu passar um pouco. Tem um outro elemento que, em grande medida, também vai explicar esse atraso, não só do estado de Alagoas, a gente está falando dele, mas os demais estados da região Nordeste estão na mesma condição, que vai explicar esse atraso dos estados periféricos, é o investimento que o governo federal vai fazer na região sudeste, mas notadamente no estado de São Paulo. E isso tanto a partir do investimento na indústria de base, principalmente no setor de mineração, como também em toda a infraestrutura logística, como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, setor de comunicação. Esse investimento que foi feito, parte dele derivado de arrecadação fiscal e uma parte muito maior do endividamento, da dívida pública, esse esforço é socializado com toda a população brasileira, todavia, ele beneficia um recorte regional, que é exatamente a região sudeste, mas com grande concentração no estado de São Paulo. Como eu falei, da década de 30 até a década de 70, início ali de 70, 72, só o estado de São Paulo detinha mais de 54%, acho que era 58% da produção industrial no país. E mesmo hoje, se você somar todos os estados da região sudeste, que tem uma representação demográfica de 27%, nós temos hoje uma participação no PIB, uma participação na produção industrial abaixo de 15%, então menos de 50% da nossa representação demográfica. E isso vale também para o PIB nacional. E essa concentração não é apenas do setor industrial na região sudeste. A gente tem hoje
quase 64% de todo o valor adicionado bruto do setor de serviço está também no estado de São Paulo. E é o estado de São Paulo, a região sudeste toda, mas principalmente o estado de São Paulo, que concentra dentro do setor de serviço aqueles de maior remuneração, como, por exemplo, o setor financeiro. Então, a gente tem uma divisão social do trabalho no Brasil que está relacionada a uma divisão, um ordenamento dessa estrutura produtiva, e isso vai avançar paralelamente da década de 30 até os dias atuais, com também um investimento muito grande na infraestrutura do sistema de educação. E essa evolução do sistema de educação no Brasil, ele vai definir profundamente essas desigualdades, ele vai aprofundar essas desigualdades regionais que existem hoje. Porque é como se fosse uma corrida em que você dá melhores condições a algumas unidades federativas em detrimento de outras que entram nesse processo da integração nacional de uma forma subordinada. E sem uma percepção desse tecido social do que estava acontecendo, e obviamente, e quem percebia era calado porque recebia vantagens, e aí eu já falei do setor sucroalcooleiro e da sua presença no poder, né, governando essas unidades federativas, e que tinham uma vantagem muito grande, que era linhas de crédito com taxa de juros subsidiada, perdão de dívida, renúncia fiscal. Não é demais lembrar que o setor sucroalcooleiro quebrou o Produban e que quase quebra a CEAL com a dívida que hoje daria, eu fiz um trabalho recente, até eu publiquei agora no Incult, eu esqueci a cifra, mas é uma dívida milionária atualizada, a dívida da CEAL, se a gente fosse atualizar ela pelo INPC de hoje. Então, a gente tem aí um setor que sugou tudo que tinha esse Estado, e na minha modesta avaliação, o endividamento que o Estado fez hoje, em grande medida, foi feito para compensar essa renúncia fiscal que favorece principalmente o setor sucroalcooleiro. Então, eu estou falando de um setor que, em função dos seus privilégios, foi sacrificando tudo mais no entorno, e isso, de um certo modo, vai explicar o atraso do Estado de Alagoas e de outras unidades federativas. O Cícero conhece bem o Lúcio, e ele faz um trabalho sobre os trabalhadores da cana-de-açúcar, e ele coloca mais recente, o estado de Alagoas tem uma representação demográfica de 1,6%, mas 26% dos trabalhadores resgatados, acho que foi em 2016, resgatados do trabalho análogo a escravo, 26% é do estado de Alagoas. O que eu estou querendo mostrar é qual é a condição que esse setor tem, mesmo já recentemente, e o que isso significa do ponto de vista social. Ou seja, é um setor que produz uma commodity que atende ao mercado internacional. Isso significa uma transferência de riqueza a partir de um dump social, que é a superexploração da força de trabalho, e sobre um impacto ambiental de grande magnitude, tanto pelo uso, às vezes, de agrotóxicos, como também pelo consumo de água que isso representa. Tanto é que você não tem o plantio da cana-de-açúcar no sertão. O plantio da cana-de-açúcar vai ser em áreas em que você tenha um certo volume de chuvas e que também o solo seja adequado para aquela cultura. Então, você não vai para uma área desértica, você vai para uma área em que a quantidade de água seja suficiente, e quando não tem, eles compensam com a irrigação, o que não é muito diferente, porque o consumo de água se dá do mesmo jeito, com ou sem irrigação. Então, e isso é uma transferência de riqueza do que você tem de mais precioso em uma nação para outros países. Ou seja, nós não consumimos todo o açúcar que é produzido. E o açúcar é uma commodity, portanto, o estado de Alagoas continua até os dias de hoje com o principal setor sendo um setor que tem uma relação direta com o mercado internacional e não com o mercado interno. Isso, inclusive, com um saldo de pobreza, de miséria, de descaso com essa classe trabalhadora, que é muito grande, e isso precisa ser compreendido. Eu tenho vários amigos que acham que que falar contra o setor sucroalcooleiro é falar contra o estado de Alagoas, como se nós devêssemos alguma coisa para esse povo. E a minha percepção é o contrário. A minha percepção é uma percepção crítica, e eu acho que se esse setor tivesse ficado sem a ajuda do governo federal já ali na década de 40, talvez o estado de Alagoas não fosse um estado tão empobrecido, porque
o Estado, a mão do Estado se voltaria para a organização de uma estrutura produtiva que efetivamente pudesse incluir as pessoas no mercado de trabalho de uma forma mais respeitosa e não com a condição que o faz o setor sucrocoleiro, ainda que hoje esteja melhor do que há 20, 30 anos atrás, em função de uma legislação que minimamente permitia uma fiscalização das delegacias de trabalho. E aí... Bom, ainda com relação aos aspectos estruturais, e principalmente como uma derivação até, nós temos uma participação no PIB industrial em torno de 0,4%, já chegou a 0,38% e fica oscilando entre 0,3% e 0,4%. Nós temos uma população, nós temos uma densidade, uma representação demográfica de 1,6%, mas a nossa participação no PIB industrial é de apenas 1/4 dessa representação demográfica, de 0,4 ou menos que isso, nunca passou disso. A participação no PIB fica em torno de 0,7, quando chega muito é 0,8, com uma variação 0,77, 0,73, 0,75. Quando você arredonda, chega para 0,8, mas nunca é mais do que isso, né? Então, a gente tem uma participação muito pequena no PIB. E isso vai definir, ou seja, a minha participação no PIB é menos da metade da minha representação demográfica, o que significa que a renda gerada aqui, ela fica em torno de 50% da renda nacional, e a gente tem... De 2003 a 2017, a nossa participação, a participação da indústria de transformação no PIB geral do estado de Alagoas, ele cai de 13,8% para 5,8%. Foi uma queda de 58%. A participação da produção industrial no PIB do estado, o que significa que grande parte dessa produção, inclusive da população ocupada hoje, ela está no setor de serviço, no setor de comércio e na administração pública. Porque o que você tem hoje de agricultura e indústria é quase nada, né? E a gente teve além entre 2007 e 2012, o fechamento de algumas unidades de produção do setor sucrocoleiro, e agora, mais recentemente, a gente tem a Braskem, o caso do Braskem. Eu não sei como isso vai ficar, né? Quais são os acordos de continuidade ou não, mas isso também pode afetar ainda mais a produção industrial nesse país. Ou seja, a gente não tem um setor industrial diversificado. O que você vai ter em grande quantidade são as panificadoras, que é um microempreendimento, né? E a taxa, e nós acumulamos ainda uma das taxas mais elevadas de mortalidade infantil e também mais elevada de analfabetismo. Estava entre 17% e alguma coisa por cento entre a população de 25 anos ou mais de idade, o que também tem reflexo sobre a remuneração. Eu trouxe esse gráfico não está atualizado, ele é até 2016, mas ele vai mostrar, e o meu propósito é esse, eu peguei de uma apresentação que eu já tinha feito no passado, porque eu não tive tempo de atualizar ele inteiro, mas você vai ver que em 2006 a indústria de transformação tinha uma participação de 25,7% no mercado de trabalho, mas ela cai para 15,7% em 2016. Essa curva amarela, ela mostra exatamente o declínio da indústria de transformação no que diz respeito à geração de ocupações, ou seja, o número de pessoas ocupadas foi caindo constantemente, ou seja, é um setor que já teve. E, assim, 90% da indústria de transformação era indústria química e setor sucrocoleiro, mais de 90%. Então, a gente tem aí uma queda muito grande, mas esse setor não perdeu força política. Ele perdeu participação no PIB industrial, mas continua, até porque eles migraram para outros setores, como, por exemplo, hotéis, restaurantes, enfim, outras atividades no setor de serviço. Ou seja, a acumulação de capital se dá em outras frentes, mas com os mesmos donos que antes dominavam a terra. Continuam dominando a terra, mas já não gerando mais tanto emprego como antes, né? Com a derivação desses aspectos estruturais, a gente tem, pelos dados da RAIS, que mais de 85% da população das cidades de Maceió e Arapiraca, que uma grande parte dela, inclusive, no setor informal, elas são distribuídas entre comércio, serviço e administração pública. Eu já tinha falado isso como uma característica do Estado, mas os dois municípios que estavam com os maiores percentuais eram exatamente Arapiraca e Maceió, que tem maior densidade econômica também. São as duas cidades mais desenvolvidas. Depois vem São Miguel dos Campos, me parece. E o número de beneficiários do Bolsa Família
no estado de Alagoas é de 3%. Se nós considerarmos que essa representação demográfica é de apenas 1,6%, a gente tem aí a noção do quanto do volume, né, da mais de 400 mil pessoas, né, hoje como famílias do Bolsa Família. E não à toa, 52% dos beneficiários de Bolsa Família estão na região Nordeste. A região Nordeste tem 27% de representação demográfica, mas 52% dos beneficiários de Bolsa Família estão nessa região, o que significa a capacidade de concentrar essa população que, pelos critérios que são definidos pelo Ministério da Cidadania, são pessoas que estão na condição de extrema pobreza, né? E quase 90% da população não tem acesso à saúde suplementar, quase 90%. E aí eu trouxe um dado que eu peguei, inclusive, recente, são dados do IBGE. O IBGE tem um link que traz essas informações. Pesquisa Nacional de Saúde. Vocês podem entrar no Sidra, vocês encontram lá o link no IBGE. Se vocês olharem aqui o estado de Alagoas, o percentual dele, da população que tem acesso ao plano de saúde, é de apenas 12,8% já em 2019. Então, assim, quase 90% da população sequer tem acesso ao plano de saúde, dependendo unicamente do SUS. Isso não significa que esses 12,8% também não sejam usuários do SUS, porque vacina é pelo SUS, vigilância sanitária é pelo SUS, mas o que eu estou querendo colocar é quem está excluído, ou seja, quase 92%, 93,2% da população, pelos dados de 2019. Provavelmente isso deve ter piorado a partir de 2020 com a crise da pandemia, que deixou muita gente desempregada. Então é possível que esse 12,8% tenha caído para 10% e que seja realmente 90% os sem plano de saúde. E quando você vai comparar com outros estados, como por exemplo o estado de São Paulo, quase 40% tem plano de saúde. Se você olhar, por exemplo, de Minas Gerais, eu pego aqui o estado da Bahia, 14,6% apenas tem acesso ao plano de saúde. Está quase ali colado com Alagoas. Mas quando você vai para a região sudeste, aí eu pego Minas, que é o mais assim, na região sudeste é o mais pobre entre os estados da federação, já pula para 28, que é o dobro do estado da Bahia. Então você pega aqui esses primeiros estados, norte e nordeste, lá embaixo. Quando você vai para sudeste e sul, aí você percebe que... E aí, o que é que define isso? A renda, né? 77%, pelos dados nacionais, 70% a 77% das pessoas que têm plano de saúde ganham mais de 3 salários mínimos. Então, as pessoas que ganham menos são realmente as pessoas que não têm, porque não tem como você bancar um plano de saúde ganhando um salário mínimo, a não ser que seja aquele plano simbólico que dá direito a, sei lá, um básico de uma consulta, mas não tratamentos mais complexos. E aí eu queria falar um pouquinho do endividamento, porque para mim é um tema muito caro e eu estou começando a me dedicar a ele, porque eu acho que a gente deixa sempre ele de lado, porque ele é difícil de ser compreendido, porque só dá para compreender a dívida se fizer uma pesquisa, não de um ano, mas de 2 décadas ou mais, para a gente compreender, inclusive compreender essa relação do poder político com o poder econômico local. Então, assim, eu já tinha citado a década de 90, quando a gente tem aquela crise ali em 1997, que explode aqui no estado de Alagoas, com a crise do governo de Valdo Solargi, em que funcionários públicos ficaram mais de 6 meses sem receber salário. E, em grande medida, essa crise foi produzida pelo setor sucroalcooleiro, porque, além de ter quebrado o Produban e também ter feito uma dívida gigantesca com a CEAL, não era só CEAL, era Casal, era CEAL, era tudo que fosse público. Então, foi sempre um setor que usava o Estado como se fosse o seu braço de proteção, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E grande parte dessa dívida, que vai ser pactuada, inclusive, com a União, que é o Pacto Federativo que acontece ali em 97, é exatamente em função dessa ingerência política em relação a no que diz respeito a essa relação entre o Estado e o poder econômico constituído nesses estados. E não foi só o estado de Alagoas, diga-se de passagem, né? Não foi só o Produban que foi privatizado ali na década de 90. É claro que nós estávamos ali com o neoliberalismo em curso, e isso tinha uma força muito grande, porque era um modelo que da privatização estava em voga, vinha com muita força, mas era também a incapacidade dos governos estaduais, dos governos subnacionais, em terem minimamente condição de colocar freios ao abuso desse poder econômico. E por uma questão muito simples, esse poder econômico estava dentro do Estado, na maioria das vezes,
né? Ou no parlamento ou no poder executivo. Então, assim, as decisões lhe favoreciam e favoreciam só esse setor, né? E não favoreciam do mesmo modo aos demais setores, tampouco a população que está na base da pirâmide, que demanda muito mais a proteção do Estado. E isso vai definir essa extrema pobreza, porque é como se fosse um Robin Hood ao contrário. É como se o Estado estivesse burlando a sua função, que é a função redistributiva. Ou seja, a função de distribuir riqueza acontece de forma inversa no Estado de Alagoas, a partir do momento que o Estado é sequestrado pelo poder econômico, e isso parece absolutamente ilegal às vistas de quem não tem acesso a essas informações. Por isso que eu acho que a academia ela tem um papel importante na pesquisa, é de trazer à tona esses elementos e provocar a população no sentido de, inclusive, estimular uma organização política no sentido de dialogar com o Estado, dizer assim, olha, vocês têm uma dívida conosco, né? E essa dívida, e não importa de quem seja a responsabilidade, foi o Estado que fez. Então, assim, de 2002 para cá, o nível de endividamento vai crescer um pouco mais, né? A gente tem um pacto com a União, que é de renegociação. O Estado, a União compra a dívida, inclusive ele perde o Produban, essa carteira vai ser entregue à União, junto com outras empresas, me parece, na época, que a dívida era muito alta. E existem algumas repactuações ao longo do tempo, e mais recentemente, ali em 2014, já no governo de Renan, é feita inclusive uma dívida com o setor externo. Essa dívida que era de 0,1% em 2002, a dívida externa, eu falo, ela vai subir para 11 alguma coisa, e já agora em 2020 ela fecha em 21%, porque essa dívida foi feita com a taxa de câmbio de 2,64 e hoje ela está em 5,30. Então, assim, você duplica esse estoque da dívida. E mais recentemente, uma dívida também milionária para essas obras de infraestrutura. Só que se você pegar, por exemplo, o retorno do investimento de obras de infraestrutura do Agreste ao Sertão, com duplicação, eu particularmente acho que a gente teria outras coisas mais urgentes para serem feitas, inclusive no quesito saneamento básico, né? Eu tenho uma tabela antiga que eu tinha aqui, eu não trouxe ela hoje aqui para vocês, para não ficar muito muito longa a apresentação, mas mostrar que nós temos ainda um número, mais de 50% dos homicídios no estado de Alagoas não tem ainda esgotamento sanitário, né? Então, é importante que a gente tivesse hoje, por exemplo, inclusive para minimizar os impactos ambientais nos mananciais, era importante ter uma obra de infraestrutura, principalmente para resolver isso, porque se você vai para o estado de São Paulo e outros, isso passa de 80%, né, o número de unidades residenciais ligadas à rede de esgotamento sanitário. E uma outra demanda que eu acho que é urgente é tratar do lixo, né, do lixo que é produzido pela população. Então, precisaria de um projeto arrojado para incluir os 102 municípios, porque assim como a ausência de esgotamento sanitário, o não tratamento do lixo também é um outro elemento que tem um impacto ambiental, que é nocivo, inclusive, à saúde pública, né? Então, eu acho que a duplicação da BR, não sei se é BR ou CAL, do Sertão, do Agreste para o Sertão, é muito mais uma ação, uma política eleitoreira do que uma que venha efetivamente dialogar com um projeto de desenvolvimento para o estado de Alagoas. E mais do que isso, parte dessa dívida, se você... eu estou começando a pesquisar isso, inclusive a gente fez um artigo recentemente em cima de um TCC que a gente orientou, de um aluno que trabalha na Secretaria da Fazenda, e aí você vai tentar estabelecer uma correlação entre a dívida, o crescimento da dívida e indicadores sociais. Os indicadores sociais no estado de Alagoas só avançam com as políticas públicas federais, que é exatamente ali no período 2003 a 2014. Depois disso, você tem um retrocesso muito grande. Então, não há uma correlação positiva entre a elevação do endividamento público e os indicadores socioeconômicos. E mais ainda, parte dessa dívida, como inclusive está justificado em algum dos relatórios, ele às vezes é para ajuste fiscal, ou seja, você tem uma receita menor do que o gasto, então é para ajuste fiscal, e às vezes é só rolagem de dívida, o que significa que essa renúncia fiscal, que hoje é concedida para alguns setores, ela tem um ônus muito grande, que é forçar o Estado a continuar elevando o grau de endividamento,
e sem um projeto de desenvolvimento que faça com que essa receita cresça e pague esse endividamento. O que é comprometido, por exemplo, hoje, com juros e amortização, fica muito próximo do que se gasta com todo o setor de saúde, só para você ter uma ideia, né? Então, assim, se a gente conseguisse aplicar bem esses recursos no sentido de aumentar a empregabilidade, dinamizar, diversificar essa economia, aí sim, aí era essa dívida, esse gasto público teria, segundo a lógica da teoria keynesiana do multiplicador de gasto, ele poderia ter um efeito positivo para a economia alagoana. Mas quando esse gasto ele não é direcionado a ações que efetivamente possa reduzir a desigualdade e produzir o desenvolvimento e o crescimento econômico e social desse território, então a lógica do multiplicador de gasto defendida pela teoria keynesiana não faz o menor sentido, porque você burla essa própria lógica, que é a de você aplicar em ações ou em setores que possam ter uma receita, uma renda derivada dessa atividade produtiva que seja maior do que o que foi investido inicialmente. Não é o caso, muito pelo contrário, né? E a gente já pagou, 2020 fechou com a dívida de 9,56 bilhões de reais, né, o Estado de Alagoas, compromete hoje uma grande parte da receita líquida, e esse estoque, ele quase não cresce, mas também você não consegue reduzir, apesar de um desembolso muito elevado ano a ano. A gente faz essa comparação, se a gente atualizar tudo que já foi pago de 2000 para cá, não justifica o volume que a gente tem hoje ainda de estoque da dívida no estado de Alagoas. E, obviamente, que o fato de 21% dessa dívida ser dívida externa compromete muito, porque ela está ancorada pela taxa de câmbio. Deixa eu ver o que mais. E aqui eu trago, para fazer uma comparação e a gente compreender um pouco melhor qual é a condição do estado de Alagoas, eu trouxe só o Brasil, porque se eu trouxesse muitas informações, a visualização ia ficar comprometida. Mas eu trago aqui uma comparação no que diz respeito à taxa de desocupação no estado de Alagoas e no Brasil. Como eu peguei só o segundo trimestre, que é o último, o segundo trimestre de 2021, aliás, eu não trouxe o primeiro. No primeiro, a taxa de desocupação no estado de Alagoas está em 20% e Alagoas estava 14,7%. Mas no segundo, já reduz um pouco para 18%, ou seja, quase 19%, e o Brasil 14,1%. Veja aqui a distância, né? Sem falar da população que está fora da força de trabalho. Existe um conceito do IBGE que é nível de ocupação. O nível de ocupação corresponde ao percentual da população de 14 anos ou mais de idade que está inserida no mercado de trabalho. No estado de Alagoas, não chega nem a 40%. Ou seja, entre a população de 14 anos ou mais de idade, pouco mais de 1/3 hoje está ocupada com remuneração no mercado de trabalho. A outra parte ou está aposentada ou está fora da força de trabalho ou está desempregada. Então, isso significa que para as famílias cujos membros estão inseridos no mercado de trabalho, essa renda, que já é muito baixa em comparação com outros estados, eu vou trazer uma tabela mostrando isso, ela tem que ser dividida pelos outros membros da família. Ou seja, você não tem um salário mínimo para uma pessoa, você tem um salário mínimo para uma pessoa e mais 3 que dependem dela, né? Então, isso vai demonstrar por que essa extrema pobreza estrutural nessa região, assim como é no Piauí, assim como é também no Maranhão. Então, a gente tem aí, e é preciso compreender o quanto essa renda, que é muito baixa, e quanto essa taxa de desemprego, que é muito elevada, estão relacionadas com a estrutura produtiva e com a estrutura do sistema de educação, que não é igual ao estado de São Paulo, nem ao estado de Minas, nem ao estado do Rio de Janeiro. Se a gente não compreender isso, a gente vai tentar explicar isso pela superfície. E a gente precisa compreender isso a partir de processos históricos, né? Principalmente compreendendo as forças políticas e essas correlações de força dentro de cada território, tanto do microterritório quanto do território nacional, né? Inclusive das representações nas 3 esferas de governo. Então, e aí a gente pode dizer assim, mas essa taxa de 18%, ela está muito alta por conta da pandemia, né? Que aí a gente realmente, ela aumenta muito a partir da pandemia. Mas se você olhar desde 2012, a gente pegou aqui 2012 até 2021, para qualquer ano,
a taxa de desocupação no estado de Alagoas ela fica muito acima da média nacional. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2015, quando eu tinha 8,3% de taxa de desemprego no Brasil, eu tinha 11,7% no estado de Alagoas. 2017, quando eu tinha 13% para o Brasil, eu tinha 17,8% no estado de Alagoas. Então, é disso que eu estou falando. A gente tem uma estrutura produtiva em que, ao longo de muitas décadas, essa taxa de desocupação é muito elevada e associada a uma renda média muito inferior à nacional. Se eu comparar com o estado de São Paulo, então, nem se fala, vai ser 1/3 da renda, entendeu? Então, assim, é bem complicado. E aqui, a outra tabela que a gente traz, que é a renda média de todos os trabalhos. Professora, desculpe, só orientar 5 minutos, tá bom? Tá, já estou indo para os encaminhamentos finais. Não estaria indo, né? Se você não me dissesse isso, eu teria mais coisa para apresentar, mas eu estou perto de finalizar. É porque eu falei, eu estou ainda só nos aspectos estruturais, eu não falei nos conjunturais ainda, mas aí eu deixo para o Cícero. Então, assim, a média de rendimento no estado de Alagoas, o verde é Alagoas, Nordeste é o vermelho e azul é o Brasil. Então, se você comparar aqui, por exemplo, a média, eu tenho uma renda isso em 2020, de 1.759 de todos os trabalhos, né? Para o estado de Alagoas e 2.622 para o Brasil. Nordeste e Alagoas estão ali coladinhos, porque aqui você tem estados que são piores, como Maranhão e Piauí, tem outros que são melhores, como Rio Grande do Norte e Pernambuco. Agora, quando você vai para a população sem instrução, e aí a gente está falando da base da pirâmide, em que, pelos processos históricos, quando a gente joga etnia, gênero, que aí são grupos com mais difícil acesso, no mesmo ano, para o estado de Alagoas, eu tinha uma renda de R$ 753 para quem era sem instrução ou menos de um ano de estudo, quando o salário mínimo era de R$ 1.045. Portanto, eu estou falando de uma renda de apenas 75% do mínimo, né? E isso valia também para, assim, era mais baixa também para o Nordeste e para o Brasil. Quando a gente vai para ensino superior completo, e por isso que é importante a gente brigar pelo gasto público, pela educação pública, porque quem está na base da pirâmide não vai conseguir acessar isso aqui se não tiver uma mão do Estado pavimentando esse caminho. Então, você vê a diferença de renda, que é muito grande. Eu tenho, por exemplo, 5.777 e aqui no estado de Alagoas, 3.928. Mas quando eu comparo esse com pouca instrução ou com a média, a diferença é gigantesca. Então, assim, a variável educação, e a gente precisa brigar muito com ela, porque ela é um instrumento de ascensão social, ela vai fazer uma diferença muito grande, inclusive, nessa desigualdade social. E aí, vou tentar já finalizar, para não tomar o tempo. Eu achei que eu estava dizendo que só ia usar 20 minutos para critério, já estou vendo que eu estou com dificuldade de controlar tempo. Mas, assim, o que eu quero colocar nos aspectos conjunturais é que, a partir da década de 90, com a implantação do neoliberalismo, e mais ainda, com o golpe de 2016, e com o congelamento dos gastos, ali com a PEC, com a emenda constitucional 95, e com o conjunto de reformas que vem na sequência, a gente tem um recrudescimento dessas desigualdades sociais, mas com impactos mais profundos para esses grupos, né? Então, se a gente considerar essas dimensões, né, essas variáveis como gênero, etnia, grau de escolaridade e local de moradia, assim, a região onde você mora, o município onde você mora, o bairro onde você mora, esses elementos eles vão fazer com que essa desigualdade seja um abismo entre os indivíduos, como se vivessem em mundos paralelos, estando no mesmo país, estando no mesmo estado, estando até mesmo na mesma região. E a gente precisa, para conseguir se organizar e ter uma pauta, ter uma agenda de reivindicação, a gente precisa compreender esses processos históricos e precisa também se apropriar desses dados, porque sem informação a gente não consegue nem brigar, porque a gente não tem consciência de qual é o quadro real no qual nós nos encontramos, né? E aí, assim, eu só quero mais uma vez pedir desculpa, porque eu não consegui fazer o recorte dos grupos indígenas e afro, embora eu seja afrodescendente também, apesar do tom da minha pele, mas claro, mas eu também sou afrodescendente, mas eu queria muito, se eu tivesse sido informada com uma antecedência, certamente eu teria feito esse recorte com alguns dados. Eu ainda tentei baixar os narrais, mas está difícil. Deram uma desorganizada nos dados do MTE,
mas que eu acho que é importante também, porque tem esses dados organizados, pelo menos até 2019, não sei se a 2020 já saiu. Mas o que a gente coloca aqui é tanto o golpe de 2016, que foi utilizado exatamente para como uma forma de subtrair o que restava ainda de proteção ao trabalho e de proteção social no Brasil, né, em nome dos lucros. E, para completar, a pandemia veio para piorar, porque a pandemia vem logo depois desse conjunto de reformas. A gente tem em 2019 a reforma previdenciária, 2017 a reforma trabalhista, 2016 a PEC, sem falar uma de direito econômico e a carteira verde e amarela. Então, 2020 vem como se fosse um tsunami, porque você já tinha um caminho pavimentado de desmonte do Estado do Bem-Estar Social, que demorou muito a ser constituído, levou décadas para ser constituído, e antes da sua consolidação, a gente tem o neoliberalismo, que um pouco vai ser freado ali entre 2013 e 2014, mas a partir de 2016 a gente tem dada essa correlação desigual de força, um desmantelamento de tudo isso com um ônus muito maior para quem está na base da pirâmide social, porque não tinha nenhum colchão, porque o grau de escolaridade é menor, porque assim, todas as variáveis que penalizam esses grupos, elas vão ser acentuadas ainda mais durante a pandemia, inclusive aumentando esse desemprego estrutural que a gente vê hoje. Então, assim, e aí é isso, eu não vou me alongar para não comprometer o tempo que Cícero tem para falar também, e aí eu fico à disposição para o debate, sabendo que o meu tempo de tratar dos aspectos conjunturais foi comprometido pela minha falta de organização em ser mais sucinta em tratar dos aspectos estruturais, mas que eu acho que são importantes porque a gente nunca toca neles. A gente sempre acha que eles são invisíveis, mas eles estão ali e é preciso compreendê-los. Assim, muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo parar esse negócio aqui. Parei. Professora, a gente que agradece, né, a sua participação, né, e com certeza a quantidade de informações que a senhora traz para a gente, né, já é o suficiente para a gente perceber o sentido, né, do desmonte do ensino superior no Brasil, exatamente para a gente não ter acesso a essas informações, vamos dizer assim, né, ou seja, porque o discurso, né, mais reacionário é um discurso muito raso, né, um discurso muito superficial das coisas, né, se é que podemos chamar de discurso, né, vamos dizer assim. Né? Mas com certeza a contribuição é muito clara, muito evidente para a gente aqui, a participação da senhora, ok? Muito obrigado mais uma vez. E aí, sem mais delongas, eu chamo meu querido amigo, o professor Cícero Albuquerque, para dar continuidade, né? Lembrando que são 40 minutos de fala, tá bom? Tá, deixa eu abrir a câmera de novo aqui, que não estou conseguindo abrir a câmera não, Marcelo. Eu abri o áudio, agora foi. Abri e fechei. Abri de novo. Cadê ele? Ô, Cícero. Oi. Às vezes tem uma pecinha que fica entre a cadeira e o computador, que tem uns defeitos, Não, acontece. neste caso é um defeito grande. Abraço, amigo. Eu estou aparecendo já bem, porque eu Tá, abri a sim. câmera aqui, estou bem, né? Estamos te Primeiro, eu vendo já. quero agradecer imensamente o convite, tá? Dizer que é uma alegria imensa estar dividindo esse espaço com a Luciana, com Quitéria, que é uma querida de mais datas do que você, Marcelo, e mais do que você, Luciana. Não vamos entrar em detalhes, né, Quitéria, porque senão isso nos compromete profundamente. Mas são anos, anos e décadas, e décadas, e décadas, tá? Dizer que é uma alegria reencontrá-la. Marcelo é um queridão. Lembro de umas dívidas que eu tenho com o Marcelo, Luciana. Combinei de entregar um livro para o Marcelo 2 vezes. A última vez, Marcelo, eu descobri que estava com Covid no dia que estava levando os livros. Aí o livro não chegaram. Eu não sei, mas já tem mais de um ano isso. Tá? Deixa eu dizer, e era sobre essa temática. Né? Deixa eu dizer a vocês, com quem eu estou falando, na verdade, Marcelo? Eu estou falando para qual público? Porque a Quitéria me deu uma dica, mas eu acabei não decifrando direito. Quem é o público? Eu gostaria de saber isso, rapidamente. Acho que a Quitéria é que sabe melhor, que eu não sou estudante de direito, né, Quitéria? Não, esses são públicos de todo o país. Cícero tem de outros estados, além de Alagoas, tem estudantes, tem docentes de vários cursos da área de direito, serviço social, da área da saúde, tem militantes também do movimento de direitos humanos, do movimento de mulheres, então, assim, é um público bastante diverso. Tá. Acho que é fundamental fazer essa pergunta e saber disso, porque em tempos de atividades remotas, as impessoalidades são muito grandes e quando a gente vai fazer uma fala, é fundamental saber o público. Eu disse, quando fui convidado,
que a minha especialidade não é tratar de economia, que Luciana e Cícero Péricles e tantos outros, e Chico Rosário e tantos outros fariam isso infinitamente melhor do que eu. Mas eu aceitei o convite para tratar dessa questão do lugar do negro na sociedade alagoana e que, por extensão, é na sociedade brasileira. Luciana já fez essa base fundamental, tá? E Luciana faz uma coisa que me chama a atenção, que ela fica fazendo autocrítica pública. Luciana, depois que terminar, eu vou ligar para você fazer a autocrítica particular, tá? Minha mãe costuma dizer que a gente não conta a fraqueza em público, a gente só conta em particular. A Luciana fica repetindo, pare. Agora eu vou seguir a partir da sua bela exposição. E foi uma bela exposição, saiba disso. Tá, eu queria tentar projetar algumas coisas que eu preparei aqui, e a minha situação foi semelhante à de Luciana, sem querer apresentar uma desculpa, mas só uma justificativa. Eu cheguei de viagem ainda há pouco, eu não sei se eu estou projetando. Eu estou projetando, Marcelo? Ainda não, Cícero. Ainda não, deixa eu tentar. O professor Cícero, o Cícero mesmo, mas a gente também fez um convite muito em cima para vocês dois. Inclusive, a gente explicou isso para o público, né? No início, porque já tinha um tempo que a gente tinha acordado esse módulo com o professor Cícero Pérez, ele não pôde, e aí foi a indicação de vocês dois. Então, na verdade, a gente fez um convite também muito em cima, né? E vocês de pronto aceitaram. Então, isso foi muito legal, assim, né? Porque demonstra o compromisso e a militância de vocês. Então, fique tranquilo com relação a isso, que o público também está sabendo disso, que vocês receberam o convite também muito em cima da hora. Tá, então isso ajuda muito a gente, né? Eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou fazer aqui, na tela. Primeiro, dizer o seguinte, há uma dívida histórica, e todos sabem disso, com a população negra brasileira. E não Ô, Cícero, é só você parar o compartilhamento, porque você compartilhou a imagem que aparece aí para você. Interrompi compartilhamento. Eu não estou conseguindo compartilhar. Abre o arquivo, deixa ele aberto na área de trabalho e compartilha. Está bem aberto aqui. Aí eu consigo nos outros aqui, eu não estou conseguindo. Aí eu abro ele aqui bem aberto. Deixa eu abrir ele aqui, desculpa. Abri. Eu vou aqui para compartilhar. Fui. Abrir bandeja de compartilhamento. Eu aqui me perdi, Marcelo. Ó, eu vou fazer sem compartilhar, porque senão eu vou perder tempo e a gente vai se atrapalhar. Deixa eu voltar nesse negócio. Tranquilo. Tá, deixa eu sair disso aqui. Voltei a tela. Voltei. Dizer assim, há uma dívida histórica, repito, imensa com o povo negro brasileiro. Essa dívida certamente não será saldada pela nossa geração. A nossa geração não tem dado sinais maiores de sensibilidade em relação a essa questão, ainda que estejamos percebendo avanços, tá? Estes avanços não são algo que percebemos fundamentais ainda para recuperar uma dívida histórica. E talvez não seja possível, numa geração, recuperar uma dívida histórica tão grande. Tá? Quando nós olhamos a cena política brasileira, nós vamos olhar que, por exemplo, a nossa representação política, eu digo a nossa, a dos negros, porque eu sou filho de um homem branco com uma mulher negra, que não gosta de dizer que é negra, nem de ser chamada de negra, mas é negra. Tá? E eu, apesar de ter a pele clara, um pouco mais clara do que ela, eu não sou tão claro quanto meu pai. E aí estou por outros sinais, um nariz achatado, uma série de outras coisas que não cabe especificar. Sou um negro que nem sempre é visto como negro, mas tudo bem. E aí a nossa capacidade de resgatar essa dívida enquanto sociedade está muito aquém e os nossos movimentos estão muito aquém. Quando você olha, por exemplo, eu ia colocar um indicativo, a representação parlamentar brasileira, e quanto ela representa de negros identificados como negros e em causa dos negros, nós vamos ver que é uma parcela muito pequena. E esta parcela pequena não corresponde à imensidão de negros que tem na nossa sociedade. E não estou defendendo que negro vote negro, branco vote branco, estou dizendo outra coisa.
Estou dizendo que é preciso que nós tenhamos representação compatível com o que somos no conjunto da sociedade. Isso vale para os negros, isso vale para as mulheres, isso vale para os indígenas, isso vale para um sem número de segmentos da sociedade que nós costumamos chamar de minorias, sem serem minorias, né? E aí tem em 1964, o Florestan Fernandes escreveu um livro muito interessante chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E neste livro, o Florestan tenta reconstituir o drama que o negro viveu no Brasil de adaptação aos moldes da sociedade do trabalho livre. E isso é uma obra muito curiosa, porque após a abolição formal da escravidão, porque ainda hoje nós encontramos cerca de 20 mil casos, em média, por ano, de situação de trabalho análogo à escravidão, tá? Nós vamos perceber que este negro que tenta se adaptar nesta nova sociedade com o fim da escravidão, especialmente quando o Florestan estuda São Paulo, que é uma sociedade que é o centro financeiro à época, como ainda é hoje, e o centro industrial do Brasil à época, como ainda é hoje, a gente vai perceber que o negro não conseguiu entrar nessa sociedade e que ele não tinha lugar nessa sociedade. E por que ele não conseguiu entrar? É porque ele não tinha lugar. Porque aquela sociedade, a nossa sociedade, não estava programada para recebê-lo. Pelo contrário, ela estava programada para excluí-lo. E esta exclusão é uma exclusão histórica que foi se reproduzindo. Tá? Quando o modo de produção escravocrata, quando a sociedade escravocrata começa a definhar, alguns senhores em algumas localidades já viviam uma prosperidade econômica há bastante tempo, tá? E começaram a se livrar, nesse processo, de uma mão de obra servil, mesmo antes da abolição, em 13 de maio de 1888. Houve, por essa época, aproximadamente, uma migração considerável de negros e mulatos para as áreas urbanas, à procura de trabalho. E aí nós voltamos ao Florestan e à situação de São Paulo. E, ao chegar em São Paulo, esses negros não encontraram abrigo porque eles não estavam preparados para o trabalho na indústria, eles não estavam aptos para o trabalho no comércio e eles não eram bem-vindos. E aí o que se fez no Brasil? Se incentivou uma vinda em grandes levas de mão de obra branca, de mão de obra europeia, com dois movimentos. O primeiro movimento era o movimento de limpar a pele brasileira, de clareá-la, né? E o segundo movimento era de ocupar os espaços com essa mão de obra capacitada, estrangeira, branca e capacitada para aquele novo momento histórico que o capitalismo mundial e que o capitalismo brasileiro pediam. Esse fenômeno que ocorre em São Paulo, ele se reproduz em menor escala no Brasil inteiro. E esta reprodução, ela vai acontecer, repito, porque a sociedade não acolhia o negro, porque o negro não era bem-vindo, tá? E esta sociedade também queria limpar a sua cara, e havia uma série de concepções, inclusive no campo da sociologia, de teorias dizendo que o negro era atrasado, que o negro, ainda como ainda hoje, o negro é atrasado, o negro é feio, o negro é sujo, o negro é burro. Há uma condenação histórica construída ao longo dos tempos. Tá. Eu vou me aproximar um pouco mais da realidade nossa daqui a pouco, nos dias atuais. O centro urbano que se formava, portanto, essencialmente burguês, e, portanto, de mentalidade mercantil, rejeitou o negro. E parte deste negro que vem para a cidade, que vai para a cidade, e que lá não encontra abrigo, ele migra da cidade para a periferia da cidade. Não é por acaso que no Brasil inteiro, praticamente, as periferias são majoritariamente negras e pardas. Tá? E não é por acaso que isso ocorre. E que uma parcela grande do interior do país também é assim, porque os grandes centros não acolheram. Tá? E aí a gente vai perceber que isso vai ter repercussão, e vai ter diversas repercussões, na verdade, ao longo da história, e a gente tem algumas delas para lidar com elas daqui a pouco. Tá? Portanto, a luta, o texto do Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, tá? Que foi configurado como uma difícil via crucis, é uma coisa que ainda hoje persiste. Ainda que nós mascaremos o nosso preconceito,
ainda que nós mascaremos e chamemos, às vezes até covardemente, de vitimismo, nós não estamos lidando com vitimismo, nós estamos lidando com fatos históricos. E, diante dos fatos históricos, a gente só tem uma coisa a fazer, ou é reconhecê-lo, duas coisas, na verdade, ou é reconhecê-lo ou é negá-lo. Do ponto de vista da honestidade intelectual, nos cabe reconhecer. Tá, aí a gente vai dizer assim, os negros são, de longe, nos dias que a gente vive, as principais vítimas de homicídios no país. Segundo estimativas do IPEA, a partir de dados do DataSUS, os negros são, os jovens negros são, em 74,8% para cada 74,8 para cada 1.000 jovens o número de assassinatos ocorrentes negros. De cada 1.000 jovens, 74,8 são assassinados. Um número muito superior comparado com jovens brancos na mesma idade, que é de 41,8 para cada 100.000. Tá? Veja, cada 100.000 jovens negros, cada 100.000 jovens, 74,8 assassinados são negros e 41,8 são brancos. É uma disparidade. Nós primeiro vamos perceber que o assassinato entre jovens é muito grande e, segundo, nós vamos perceber que entre negros é muito maior. Tá? E nós sabemos como isso se dá, né? Os jovens negros encabeçam a lista dos desempregados, dos analfabetos, dos que abandonam a escola em tempo hábil e dos que têm maior defasagem escolar. Tá? Segundo o IPEA ainda, existe hoje cerca de 7 milhões de pessoas morando em vilas e favelas no país, sendo que 65% destas pessoas se autodeclaram negras. A ausência de políticas públicas tornou essas áreas muito suscetíveis ao tráfico, às drogas e à atuação de milícias paramilitares. Tá? Portanto, eu quero que a gente se aproxime de Alagoas, que a gente se aproxime dessa realidade, fazendo esse panorama histórico e fazendo um panorama daquilo que nós estamos vivendo hoje, e aí é um dado para a gente refletir. Esta sociedade que se formou excludente, não nasceu excludente, que se formou excludente e que exclui, historicamente, negros, índios, pobres, ela não foi alterada na sua matriz. E a matriz é isso que Luciana colocou. Ela continua sendo economicamente extremamente desigual. E esta desigualdade de oportunidades econômicas impacta e reflete essa desigualdade de condições econômicas, de condições sociais, especialmente para os negros. Tá? E aí a gente vai ter que entender como isso, muitas vezes, marca a nossa sociedade e nos marca. A violência, especialmente contra os negros, é reconhecida e aceita pelo Estado. E diria mais a vocês, essa violência é reconhecida e aceita pelo Estado e por parcelas expressivas da nossa sociedade. Tá? E ela não tem sido acompanhada, inclusive por setores progressistas, com políticas e com ações e com, pelo menos, com uma indignação que nos permita pensar a superação dessa situação e dessa realidade na qual vivemos. Tá. E aí eu queria que a gente pudesse pensar isso, pensando também em uma configuração que eu gostaria de compartilhar com vocês, que parte desse interdito histórico que nós vivemos em relação aos negros tem forma legal. E 1850 é uma data ímpar nesse processo. Tem forma legal e tem uma data ímpar. Que data é essa? É a data da Lei das Terras. É quando, a partir de então, as terras passam a ter valor de mercado. A Lei número 601 de 1850 foi uma das principais leis a dispor sobre o direito agrário brasileiro. E o fim fundamental dela era impedir que os negros, que já tinham alcançado uma parcela deles, uma certa liberdade, pudesse adquirir terra e pudesse se tornar proprietário. E pudesse, consequentemente, participar da vida social numa condição diferente daquela que tinha sido até então, porque a escravidão aí já dá sinais largos de cansaço, ainda que ela só vá ser finalizada formalmente em 1888, portanto, quase 40 anos depois dessa data, mas aí o Estado brasileiro
E aí o Estado interdita o negro de acesso à propriedade. E esse interdito de acesso à propriedade da terra é um interdito que persiste ainda hoje. Até porque, se tem uma coisa que é concentrada no Brasil, é riqueza, e se tem uma forma de riqueza concentrada ao longo dos séculos, é a terra. Tá? Portanto, trata-se de uma legislação específica para a questão fundiária, e essa legislação ela vai impactar fundamentalmente a vida do negro e a vida da sociedade que a gente tem hoje. Tá, eu queria fazer um pulo muito grande, porque eu penso que vai ter um momento para o debate, para pensar Alagoas, e para pensar Alagoas a partir de uma caracterização feita por um escritor, para quem não é de Alagoas, por um dos nossos, na minha opinião, o nosso melhor historiador, aquele que nos legou uma obra extensa e que, infelizmente, pouca gente em Alagoas o conhece, um camarada chamado de Seu Lindoso, que, aos que são de Alagoas, por favor, não digam o que eu estou dizendo, Alagoas tem umas coisas muito estranhas. O Seu Lindoso morreu há cerca de 2 anos e meio atrás, e no velório do Lindoso, no enterro do Lindoso, tinham 20, 30 pessoas no máximo. Tá? Assim, apesar da obra e apesar da trajetória do Lindoso, e apesar do compromisso do Lindoso com esse segmento da sociedade, o segmento mais oprimido, ele não teve, na morte, no enterro, o prestígio que ele mereceria ter. Mas isso não temos como corrigir mais. O que a gente precisa corrigir é a sociedade de uma forma geral. E o de Seu Lindoso caracteriza a sociedade alagoana como uma sociedade paradoxal. E ele vai dizer assim, o povo alagoano é um povo anfíbio, né? E ele diz assim, esse povo anfíbio que vive na água e que vive na terra, e que tem na terra e na água 2 símbolos extraordinários, a partir dos quais o de Seu Lindoso procura configurar a sociedade alagoana. E ele diz assim, a água ela tem uma expressão de movimento, de dialética, de contradição e de revoluções, e a história de Alagoas tem muito disso, todo um conflito, toda uma peleja dos pobres, dos oprimidos, por liberdade, por melhores oportunidades. O exemplo maior disso é o Quilombo dos Palmares. Aos que não sabem, o Quilombo dos Palmares durou cerca de 100 anos. Aos que não sabem, no momento áureo, o Quilombo dos Palmares teve cerca de 30 mil habitantes. Aos que não sabem, o Quilombo dos Palmares foi eminentemente um lugar no qual se lutava por liberdade, mas no qual se lutava por terra, e no qual se lutava contra o modelo colonizador que nós tivemos, e no qual homens e mulheres tinham uma liberdade maior. Era uma sociedade com a capacidade de antagonismo à sociedade colonial muito grande, e por isso não foi suportada pela sociedade colonial, e por isso foi combatida. E o outro símbolo que marca Alagoas é o símbolo da terra. Esse símbolo, a terra como um símbolo que caracteriza algo permanente, algo conservador, algo menos dialético, algo menos mutável, algo mais estabelecido. E, portanto, se a água representa para este povo anfíbio que somos nós, o povo alagoano, o lugar da ebulição, a terra representa um símbolo do oposto. E a terra é, entre nós, um símbolo poderosíssimo de prestígio social e de riqueza. Aqui, entre nós, quem tem riqueza e não tem terra, falta alguma coisa. Tá? Falta alguma coisa. E esta não é uma característica eminentemente alagoana, porque, apesar de eu dizer que Alagoas tem as suas particularidades, nenhuma particularidade é tão grande que seja só nossa. Aí ele diz assim, continuando com o de Seu Lindoso, nesta formulação, nesta tentativa de caracterizar Alagoas, e de caracterizar Alagoas como este lugar que explode em vontade de mudar, mas como esse lugar que tem uma dificuldade imensa de mudar e que, às vezes, muda para continuar como está. Tá? Ele diz assim, 2 grandes intelectuais alagoanos também podem representar essa coisa paradoxal que é a sociedade alagoana. Ele fala de Graciliano Ramos e ele diz assim, a obra de Graciliano, o texto de Graciliano tem um conteúdo transformador, revolucionário, inquieto, muito sensível e muito identificado com aquilo que a água representa para o conjunto da nossa sociedade. Ele diz, por outro lado, a forma como Graciliano escreve é uma forma rigorosa, tá? Tradicional. Aquela simbologia, aquela analogia, melhor dizendo, que Graciliano faz com o ato de escrever, com aquelas mulheres que lavavam roupa e que ele observava,
com aquele ritual todo, aquilo mostra que Graciliano, na sua obra em si, traz um conteúdo transformador e traz uma forma tradicional também nessa caracterização ainda da sociedade alagoana a partir desse escritor. E o outro que ele vai dizer é o Jorge de Lima, que traz um conteúdo inovador, é um poeta modernista, tá? Mas era, na sua trajetória e na sua atuação política, um sujeito... desculpa, eu estou invertendo. O Jorge de Lima tem um conteúdo conservador, mas tem uma escrita modernista que é inovadora. Tá? Enquanto o Graciliano tem um conteúdo transformador e tem uma forma de escrever tradicional, o Jorge de Lima é o oposto. Tem um conteúdo conservador e tem uma forma de escrever, como modernista, inovadora. Portanto, por que acho que isso é... Perdão. Por que acho que isso é fundamental para a gente... Opa! Por que acho que isso é fundamental para a gente pensar a sociedade alagoana e pensar o lugar do negro nesta sociedade? Porque esta sociedade teima em preservar no seu interior as suas grandes contradições, mesmo quando isso ocorre de forma inconsciente. Tá? E aí, ainda com o Dirceu Lindoso, e aí para poder dialogar um pouco mais com Luciana, nessa formulação que ela faz, o Dirceu Lindoso vai caracterizar Alagoas por duas regiões. Tá? Uma região que ele vai dizer a região sul, tá? Que ele parte de um outro autor alagoano chamado Moreno Brandão, em História das Alagoas. Ele disse: Alagoas do Sul, para quem é de Alagoas, eu vou identificar aquela região do Baixo São Francisco, subindo Penedo, indo para o sertão. Ele disse: é uma região que em 1900, veja, no começo do século passado, é uma região cujo pastoreio é franciscano, cujo trabalho escravo era raro, cuja situação econômica era mais vantajosa, porque havia uma maior distribuição, inclusive havia uma presença marcante de terra comum na qual vivia o índio, terra comum na qual vivia o negro quilombola, que fugira do quilombo com a destruição do quilombo, o negro liberto, que fugira da zona canavieira em busca de um lugar de vida, o pobre livre, que é uma categoria que a gente quase não discute, mas que escapava dos recrutamentos para as guerras e que procurava um lugar mais tranquilo de viver, com um certo cunho de nomadismo e com certas condições camponesas, com promessas de igualitarismo, inclusive, com a ausência de grandes surtos de iniciativa individual, mas também com grande apego às tradições e com uma certa serenidade de ânimo. Este é um lado de Alagoas, segundo Dirceu Lindoso. Tá? Aí o Dirceu Lindoso vai dizer assim, mas existe um outro lado de Alagoas, que é o lado que a gente vai falar da cana. Esse lado da cana, que é uma região marcada por um discurso totalizante da cana. A cana aqui se apresenta como uma cultura de fundação, quando, na verdade, não o é. Tá? A cana não fundou Alagoas não inicia pela cana, Alagoas inicia pela pequena produção, a cana suplanta, a cana como um produto de valor de mercado maior, impõe e vai chamar o braço negro e vai impor o trabalho escravo para o índio, e vai impor o trabalho escravo para o negro que aqui chega, e essa imposição nunca foi absoluta, e não foi não só absoluta porque nós tivemos o quilombo, mas não foi também absoluta porque nós tivemos resistências miúdas, resistências pequenas, dentro de uma trajetória que Thompson fala, inclusive resistências ao ponto de alguns negros, ao chegarem aqui no território alagoano, isso aconteceu no Brasil inteiro, ao chegarem aqui, mal descerem, já conseguiam fugir, já conseguiam se embrenhar mata dentro, formando os mucambos e formando os quilombos que foram resistindo em todos os sentidos. Tá? Ele vai assim, da cana, por outro lado, que sobreviveu a diversas crises, da cana, Luciana, que nos torna escravos delas, inclusive na hora que a gente vai abastecer um carro da gente, que a gente pede para botar R$100 de gasolina e a gente paga R$27, 27% de álcool, e é o Estado brasileiro, inclusive em época de governo progressista, servindo às oligarquias alagoanas e às oligarquias brasileiras, e a gente precisa fazer autocrítica em relação a isso, a gente precisa entender que este setor que trata o povo e que trata Alagoas como seus, na verdade, historicamente, e Luciana apontou corretamente,
usaram e abusaram de todos nós. Tá? Sequestraram, capturaram politicamente o Estado, tá? E impõem para a gente uma lógica que é a lógica deles, que é uma lógica de grupo, de oligarquia. As oligarquias alagoanas são oligarquias que conseguem se projetar para o resto do país. Não é de graça que nós tivemos presidente da República, não é de graça que nós tivemos presidente do Senado, não é de graça que nós temos o horror de ter o presidente da Câmara, não é de graça. É pela capacidade que essa oligarquia tem de ser local, mas também de conseguir ser uma coisa que ela sempre soube ser, de ser internacional, porque o próprio produto que elas historicamente dominaram, que é a cana, já é, no seu nascedouro, um produto com caráter internacional. Tá? E tem participação destacada na formação da cultura alagoana, esse setor que se comporta como um setor nobre. O homem e a mulher do mundo canavieiro, quem leu Gilberto Freire, quem leu Câmara Cascudo, percebe como essa lapidação é uma lapidação de uma lógica de nobreza, e que ainda hoje circula entre nós desta forma, e nós não conseguimos perceber. E esta nobreza não teve, não tem nenhum pudor de manter uma parte da nossa sociedade numa pobreza que lhe serve. Tá? E aí a gente vai dizer assim, esse debate é um debate que rebate, inevitavelmente, numa parcela majoritária da sociedade, e rebate necessariamente numa parcela que, sendo majoritária, é também negra, é também parda, e que, historicamente, tem sido vetado qualquer oportunidade tem sido dada poucas oportunidades de ascensão social e de melhoria de condição de vida. Para encerrar, e eu penso que o debate é mais importante sempre, eu digo sempre, e quero repetir com vocês, que entendo que houve o primeiro grande revés que o povo brasileiro sofreu na sua história, o primeiro grande, e talvez ainda hoje, o maior revés que o povo brasileiro sofreu na sua história, foi quando as oligarquias alagoanas, as oligarquias pernambucanas, as oligarquias nordestinas, patrocinadas pelo Estado brasileiro, conseguiram destruir o Quilombo dos Palmares. Porque, repito, o Quilombo não era apenas o lugar no qual estava o negro que fugia da escravidão, o negro que buscava a liberdade. Lá também estava o negro que buscava a terra e que buscava uma sociedade mais igualitária. Lá também estava o índio que, não aceitando as lógicas da sociedade escravocrata, para lá migrara. Lá estava o pobre livre, que buscava um outro lugar no mundo, fora da plantation, fora da cultura canavieira. E este revés histórico tem rebatimento no cotidiano daqueles que estão hoje na pobreza, na favela, na periferia, sofrendo a abordagem policial abusiva por conta da cor da pele, por conta do lugar da periferia, sofrendo com a pobreza e a miséria que se estendem ao longo dos séculos e que parece que não está na nossa programação enquanto sociedade revertê-la. E aí eu penso que isso é um debate que a gente tem que fazer. Essa é uma questão a ser resolvida. Este é um drama a ser enfrentado. Era isso. Vamos para o debate. Ok, professor Cícero. Obrigado aí pela sua participação, né? Sempre com as abordagens críticas, né? E pertinentes e com fundamentos, né? Porque não basta fazer uma análise crítica, precisa ter um fundamento histórico, um fundamento econômico, um fundamento étnico importante, né? Eu queria, antes de a gente começar a fazer uma discussão, né? Fazer alguns apontamentos que eu acho interessantes aqui, que permeiam as duas falas, né? Primeiro, a questão da oligarquia, né? Eu me lembro, Cícero, você conhece muito o professor Sérgio Coutinho, e a gente dialogava muito, né? E eu dizia para o Sérgio, parece que Alagoas foi um projeto que não deu certo, né? Aí ele dizia, acho que não, Marcelo, acho que Alagoas foi algo que nunca teve projeto, né? Nunca houve projeto, né? E aí parece que a gente chega aqui, talvez, num denominador comum, que Alagoas é um projeto oligárquico, né? Alagoas é um projeto oligárquico, né? Você acha que resume toda essa discussão, né? E aí, um ponto que eu acho fundamental é a questão do trabalho escravo, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu chamo a atenção porque, como eu sou da área
do direito, né, é interessante como, já no século XX, né, o Código Penal brasileiro, ele vai criar esse eufemismo, né, condição análoga de escravo, como uma forma de ocultar uma realidade, né, ou seja, a persistência do trabalho escravo e não da condição análoga de escravo, mas do trabalho escravo ainda no século XX, né. E é interessante porque isso só vai ser desvelado de forma clara, né, na Constituição de 88, por meio de uma emenda constitucional, né, emenda constitucional 81, de 2014, que vai acrescentar ao artigo 243 da Constituição Brasileira, né, que prevê a questão da expropriação, né, das terras que fazem o cultivo de plantas psicotrópicas, né, ou seja, a expropriação, né, acrescentar a figura não só de cultivo de plantas psicotrópicas, como, aí de forma bem clara, trabalho escravo, né? Então, pela primeira vez, né, o direito no Brasil vai reconhecer essa figura de forma clara, trabalho escravo, de forma mais evidente, né? Outro ponto que eu chamo a atenção na fala da professora Luciana, né, é a questão dessa exploração voltada para o mercado externo, né? Eu acho que o quanto que isso nos conserva, né, no sistema de colonialismo, né, muito forte, né? Ou seja, a questão da monocultura, a questão do latifúndio, né, tudo muito... Parece que o século XVI continua por aqui, né? Ainda está rondando aqui a nossa realidade, né? É bem interessante isso. E como eu trabalho muito o conceito de colonialidade, né, que difere um pouco de colonialismo especificamente, né, que é um conceito que vai surgir aqui na América Latina, né? Eu acho que isso é muito claro, né, para a gente entender os problemas sociais do Brasil. Outro ponto que eu chamo a atenção, muito bacana, quando a professora Luciana, ela coloca a ideia de que grandes setores do poder econômico estão impregnados nas instituições de decisão política, né? Então, a bancada do boi, a bancada, né, do agronegócio, ou seja, e aí me recorda, professor Luciana, uma fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o professor Eros Roberto Grau, né, não sei se já é do conhecimento de vocês, mas ele tem um livro chamado sobre a ordem econômica na Constituição Brasileira, né, e ele critica a expressão intervenção do Estado, né, porque a palavra intervenção significa o quê? Vir, ou seja, vir entre dois fenômenos do qual, em tese, o Estado não faria parte. Então, o Estado, na verdade, segundo Eros Grau, não está intervindo, ele está vindo naquilo que é dele, ou seja, porque todo o Estado é formado por essas oligarquias, por essa aristocracia, né, por essa grande camada da sociedade que é dominante e privilegiada economicamente, vamos dizer assim, né? Então, bem interessante essa questão das instituições políticas, de modo geral, serem tomadas, na verdade, pelos representantes, né, do poder econômico, né? A dívida com o povo negro, professor Cícero, é fundamental, né? Para quem não sabe, eu estou concluindo a minha tese de doutorado agora, né? Que eu trabalho com relação à autonomia dos quilombos, né, no Brasil, e fiz a qualificação agora em agosto, né, e pedi para o meu orientador marcar a minha defesa no dia 20 de novembro, né, para ser bem significativo aí, vamos dizer assim, né. De fato, né, o professor Cícero estava colocando aqui a questão da lei de terras, né, mas eu recordo também, Cícero, que em 1890, né, o nosso Código Criminal, né, depois da abolição da escravatura de 88, mas ele vai criar uma figura, um tipo penal, né, que são os vadios e as capoeiras, né? Ou seja, exatamente aqueles que não têm um trabalho fixo, né? Mas não têm um trabalho fixo não porque eles são preguiçosos, porque eles não são contratados, eles são inseridos na sociedade de modo geral, né? Eu acho que é bem importante isso, né? E, em função do adiantado da hora, logicamente, né? Só chamar a atenção para essa expressão que o professor Cícero coloca, que eu achei muito bacana, uma pobreza que serve, né? Uma pobreza que serve, né? Ou seja, me parece que a palavra servir, ela é ambígua aí, né? Ou seja,
isso serve para mim, né? Eu ainda quero ela, mantenha isso como está, né? Mantenha essa pobreza, porque ela serve para mim, ou seja, ela não só serve, porque ela serve para mim, ela serve para mim porque ela serve, né? Porque ela serviu, né? De certa forma, ela é mão de obra, é desqualificada, precária, trabalho precário e por aí vai, né? Então, são muitos apontamentos, né, professores, que a gente pode fazer aqui, fazendo o registro aqui da participante Miriam Gary, né, o Gary, eu não sei como é que pronuncia aí, que faz uma análise, né, que ainda estamos vivendo essa política do branqueamento, né, ela começou, mas não terminou de forma geral, né, mas, como eu estou dizendo, são muitos pontos a serem considerados, e inicialmente, para abrir, né, para discussão, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta por áudio ou vídeo, ou no chat, né, e aí, se ninguém tiver nenhuma observação, nenhum apontamento, a gente já passa para os professores, seguindo, logicamente, a ordem, né? Professora Luciana, depois o professor Cícero, para suas considerações finais. Mas, antes, só aguardando se alguém se manifeste para fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Alô? Pode falar? Oi, eu tenho uma pergunta. Estão ouvindo? Sim, é Gabriel, é? Isso. Oi, Gabriel, pode falar. Quando o professor Cícero falou dos quilombos aí e tal, que quilombo dos Palmares e tal, foi uma resistência ao colonialismo e tal, ao escravagismo, e que, tipo, o quilombo foi um derrota pro povo brasileiro. Qual material, assim, ele indica, assim, sobre essa questão, assim, do quilombo, em relação a tudo isso e tal? É o que eu utilizo, porque eu tenho um cachorro aqui que ele gosta de participar dos eventos, né? E aí, nos momentos que ele não deve fazer barulho nenhum, ele fez. A pergunta é qual o material que eu utilizo para essa afirmação. Foi assim, Guilherme? Guilherme não é o nome do rapaz? É o Gabriel. Gabriel, perdão. Tá, Gabriel. Isso que você indica e tal, para a gente saber mais, né, e tal. Tá. Se eu entendi qual é o material. Eu me apoio em estudos, Gabriel. Me apoio em estudos. Eu tenho ali uma sessão, eu não vou levantar agora para pegar e mostrar para você, mas eu vou atrás de Dirceu Lindoso, que é esse autor alagoano que a gente tem aqui, e atrás de autores alagoanos e brasileiros com concentração em estudos sobre o Quilombo dos Palmares. Dentro dessa compreensão de que o Quilombo não foi uma coisa simples de entender, ele tem uma complexidade. Tá? E essa complexidade passa pela disputa interna de poder entre ele, passa dentro dele, passa pela relação com o externo, né, com a província, passa pelo combate que ele viveu, que ele enfrentou e que ele se defendeu, e pelo combate que ele praticou, mas passa fundamentalmente pela herança que ficou, né, e a tentativa de negação da importância que o Quilombo teve para a nossa formação histórica, e também a tentativa de negação por uma historiografia conservadora, que o Dirceu Lindoso chama de escrita dominante, tá? Que muitas vezes tentou negar a vitalidade do Quilombo dos Palmares, tentou reduzi-lo a uma empreitada de negros que lutavam apenas contra a escravidão. Quando a gente se aproxima e quando a gente estuda o Quilombo um pouco mais, a gente vai perceber que ele foi muito mais do que a luta contra a escravidão. Ainda que a luta contra a escravidão já seja em si uma tarefa valiosíssima. E é uma tarefa valiosíssima que nós travamos ainda hoje, não é, Marcelo? Eu e Marcelo tivemos uma aluna comum, que hoje advoga, que eu orientei um TCC dela sobre isso, à época da conclusão do curso. E era curioso como uma das coisas que nós identificamos é que algumas áreas que eram denunciadas por trabalho análogo à escravidão, quando as equipes da Justiça do Trabalho chegavam e faziam as abordagens e as autuações, parte da população se rebelava contra estas equipes e em defesa daqueles que praticavam aquilo. Ora,
dentro dessa lógica que a gente vai buscar para entender que acontecimento complexo foi e continua sendo, olha que atualidade, que continua sendo o fenômeno da escravidão no Brasil. Esses dias, eu não sei se vocês viram, mas esses dias, começo do ano, acho, final, não lembro mais, está tudo alterado do ponto de vista do tempo na nossa cabeça depois de pandemia. É um professor no interior de Minas Gerais, um professor universitário que tinha uma pessoa dentro do apartamento dele que trabalhava em condições de escravidão, numa cidade importante de Minas Gerais, não lembro mais qual foi a cidade. Tá? E aquilo escandalizou por ser um acontecimento urbano, por ser um acontecimento de classe média, por ser um acontecimento que envolvia um professor universitário, por acontecer dentro de um apartamento, dentro de uma cidade, de um estado importante como Minas Gerais, mas isso não é estranho, porque até a Dilma sancionar uma lei que dava à empregada doméstica, passou a dar à empregada doméstica direitos fundamentais na legislação do trabalho, isso era praticado na maior parte das residências sem que isso criasse nenhum incômodo e nenhum constrangimento para quem praticava. E a forma como a gente camuflava isso é dizer assim, é quase como se fosse da família. É como se fosse da família. É a forma mais assim, perdão, a expressão é dura, é até chula, é a forma mais escrota que muitas vezes as pessoas encontravam de mascararem a verdade. E aí uma parte da classe média ainda hoje não aguenta que a empregada doméstica tenha passado a ter tido direito de hora extra, a ter tido direito de férias, de décimo, de tal, e etc. e tal. Uma parte da classe média ainda hoje reclama porque uma parte da classe média não quer sequer lavar as suas calcinhas. E as suas cuecas, naturalmente. Então, Gabriel, só para você iniciar uma discussão, uma leitura, né? Você tem dois grandes autores que eu podia citar para você, que um é o Clóvis Moura, né? Clóvis Moura, que ele cunha a expressão quilombagem, né? E quilombagem é um fenômeno do quilombo na época ainda da escravidão, resistência à escravidão, e o Abdias Nascimento, né? Que fala de quilombismo, né? Só que um conceito que vai perdurar na contemporaneidade, né? O Abdias Nascimento tem esse livro, eu já encontrei, inclusive, ele na livraria aqui em Maceió, né? Na livraria, né? Enfim. Aí você pode procurar esses dois autores, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Marcelo, eu queria só dar uma dialogada com o Gabriel ainda. Sim. Muito rapidamente, esse livro do Clóvis Moura, você falou e eu levantei e peguei ali, esse livro do Clóvis Moura, sim. Rebeliões da Senzala, é um livro importantíssimo porque ele vai falar de um cotidiano. Tá? Um outro livro fundamental é do Hebe Matos, As Cores do Silêncio, tá? Que é um livro também importantíssimo dentro desse debate. E, claro, o mestre dos mestres, na minha opinião, que é esse livro aqui do Gorende, do Jacó Gorende. Tá? Sim. Tem uma série de coisas. Se Gabriel quiser falar depois no privado, a gente conversa, viu, Gabriel? Estou à disposição. Um abração. Ok. Tem a Miriam, né? Colocou que é de Recife, conheceu o São Miguel dos Campos, né? Presenciou o fechamento de 2 usinas, das 3 que agravou o desemprego, né? Cidade que nasceu no pé da cana-de-açúcar, né? Que gira apenas em torno das usinas e sua situação é desoladora. E a Juliana fazendo referência aí à MP da escravidão do atual governo, né? Então, se não tem mais nenhuma observação, nenhuma pergunta, eu passo a fala para a professora Luciana. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de dividir essa sala com você, Marcelo, que eu tive o prazer de conhecer hoje, mas também com o Cícero, e agradecer também a Quitéria, que embora não tenha se mantido na sala, mas estava ali presente também, nos bastidores. Agradecer pelo convite, eu acho que é sempre importante a gente compartilhar um pouco do nosso produto de trabalho, do cotidiano, de pesquisa enquanto docentes, enquanto profissionais, né? Porque, para além da questão profissional, nós somos militantes progressistas a serviço de um processo de transformação da sociedade, compreendendo que isso só se dá pelas mãos da esfera política, e a gente está aqui para isso, né? Para
de um certo modo, ajudar nesse processo de instrumentalização, compartilhando saberes, aprendendo com os nossos colegas, aprendendo com as perguntas e com as questões que são colocadas também, e já pegando um gancho, e vou já encerrar com o que você falou do projeto, né, se existe ou não um projeto que dê certo, e essa é o meu entendimento já desde muito tempo. Existe sim um projeto que deu certo, mas não deu certo para todo mundo. Deu certo para uma meia dúzia que continua fazendo com que esse projeto seja mantido, que é o projeto da exclusão de 99% da população, do orçamento do Estado, da agenda política. Então, esse é um projeto, inclusive, que manteve os estados periféricos na condição de periferia, porque avançar não interessava, porque não tinha competência para uma disputa mais competitiva nos níveis que estavam colocados para uma economia capitalista, mesmo que dentro desse capitalismo tardio, né? E só lembrando ao Cícero que, embora a gente tenha conquistado pelas mãos de governos petistas a PEC das domésticas, hoje no estado de Alagoas, 80% delas ainda não têm carteira de trabalho assinada, o que significa que estão na informalidade. É só um registro para a gente compreender como um elemento cultural se sobrepõe à questão legal. Então, a gente tem uma legislação, mas o elemento cultural, que é visceral, está ali nas entranhas da cultura, da política, da estrutura social desse país. Portanto, que a gente compreenda isso. E só com muita luta e muito ativismo político é que talvez a gente consiga um pouco mudar esse quadro. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos, uma boa noite. E a gente fica à disposição para outros eventos. Boa noite. Ok, professora, obrigada. O Cícero quer falar mais alguma coisa? Não? Liga o som, o áudio, o microfone. Agora sim. A Luciana estava fazendo uma abordagem lá atrás sobre o capitalismo tardio. E quando a Luciana falava, eu lembrei de um livro, que é este livro aqui, A Herança Colonial da América Latina, da Bárbara e do Stanley Stein. E é um livro tão curioso. Primeiro que esse livro chegou na minha mão com uma longa trajetória, Marcelo. Um amigo meu que revisou os projetos de vida dele, os entendimentos e as concepções de vida e os compromissos políticos, se desfez de uma parte da biblioteca dele. E eu fui agraciado com isto que ele não queria mais. Aquilo que ele não quis mais, por uma questão de concepção de mundo, eu herdei. E uma das heranças mais bacanas foi esta, porque esta herança, a Bárbara e o Stanley, eles vão procurar explicar a América Latina dizendo assim, a colonização da América Latina tem uma característica, e aí ele faz as distinções. E uma coisa que me chamou muita atenção foi eles dizerem assim, uma coisa que eu acho que todos nós tínhamos que saber, e eu não sabia. Senhora, Portugal, que é o país que colonizou o Brasil, estava, assim, a expressão é minha, estava na rabeira do capitalismo quando colonizou o Brasil. Portanto, o Brasil foi colonizado por um país de capitalismo atrasado. E, aliás, Portugal continua. Não sei porque tem gente no Brasil querendo ir embora e ir para a Europa, vai para Portugal, procura outro lugar, cara, pelo amor de Deus. Né? Tem um monte de amigos, compadres, professores que estão aposentando e não estão aguentando o Brasil e estão indo para Portugal. Mas, assim, esse dado, para mim, foi um dado que chegou para me ajudar a entender parte da nossa dificuldade histórica de situar. Né? Nós somos colonizados por um país com um capitalismo muito atrasado e que assumiu no Brasil conformações ainda mais atrasadas e que engessaram, de certa forma, uma parte da nossa sociedade historicamente. E nós estamos chamados não a sair desse capitalismo tardio para um capitalismo moderno, porque o capitalismo moderno também faz um estrago imenso, mas a repensar a nossa sociedade nas suas estruturas mais elementares e na sua trajetória mais longa. E a assumir o compromisso de não aceitar como natural isso que ocorre. Esses dias, aos que são de fora, nós perdemos um querido amigo na universidade assassinado num crime de homofobia. E ontem eu estava numa reunião com os amigos de Brasília e disse a eles desse acontecimento, que é uma coisa que me machucou muito, porque o Acioli trabalhamos juntos há 30 anos atrás, ainda no ensino médio, depois íamos para a universidade e tínhamos um afeto recíproco. E aí, quando eu tinha dito e eu encerrei, disse, não, mas é assim mesmo. E aí o meu amigo lá me repreendeu, nunca mais diga assim mesmo, porque parece que você naturalizou um fenômeno que é social e que é cruel. Nós precisamos enfrentar os fenômenos sociais e cruéis
com a história, e a história é dinâmica. As coisas não precisam continuar sendo do jeito que estão. Elas podem mudar, mas elas não mudam espontaneamente e as mudanças não caem do céu. É preciso que nós nos ergamos em entendimento e em atuação para mudar essa realidade. Quero agradecer o convite, quero pedir desculpas que eu não tive mesmo tempo de me organizar, inclusive corri porque eu estava viajando para chegar em tempo hábil. Do jeito que eu cheguei, eu vim para o debate, tá? Mas eu quero dizer que é uma alegria imensa encontrar Marcelo, que é um queridão, ele sabe disso, encontrar Quitéria, que é uma queridona, assim, de longas datas, repito, e dizer que também estou à disposição, aí sim, num futuro, num tema mais próximo daquilo que eu venho debatendo, e com um tempo maior para me organizar. E, Luciana, privilégio imenso estar com você neste espaço. Ok, professores. Veja só, né, tem também a sugestão de livro, né, da Juliana, né, do Eduardo Galeano, às vezes aberto na América Latina, né. Eu acho que seria interessante, né, sugerir aqui, até aqui para o UNAFRE, né, Quitéria, que a gente possa fazer uma discussão um dia, cada um apresentando as suas experiências com tais ou tais autores, livros, sugestões de livros, que seria bem interessante, né. Enfim, a Miriam está falando aí, né, para entrar em contato com a professora Luciana, para indicação também de textos e livros, né, a gente pode depois providenciar isso, tá? E, Quitéria, você quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa final? Não, mas de boa noite mesmo e de agradecimento a esses dois companheiros, né, professores brilhantes e companheiros, como eu disse, de grandes jornadas de luta. E o Cícero uma vez me matou de vergonha na UFAL, né, eu lá no palco, todo escondidinho, dizendo quantos anos me conhecia. Eu digo, pronto, o povo vai sair daqui achando que eu sou uma velha. O tempo Não, só mas foi é isso, refletido de sobre o companheiros Cícero, de Quitéria, grandes você está do mesmo jornadas, é um jeito. O prazer Cícero está sempre destruído. ouvi-los, Tal. ler a produção científica de vocês também e vê-los na militância, né, na luta política aí em torno da democracia, é isso, né? São professores militantes históricos dessa luta. Ok. Eu já vim Luciana. assistir o Cícero essa semana também, né? Falando da gente já fez outro, estava em outro debate aqui também no Ecute, então assim é sempre um prazer revê-los. E o professor Marcelo, que vocês estão conhecendo aqui também nesse curso, né? Um grande ícone aí do NAFRE, nosso companheiro do cotidiano também. Um prazer. Boa noite a todas e a todos. Professora Luciana, muito obrigado aí pela aceitar o convite, tá? Foi um prazer conhecê-la, né? E professor Cícero também, obrigado por tudo e, né, eu estou aguardando o livro, viu? Chegará, chegará. Obrigada a todos que participaram, professora Quitéria, professora, enfim, todos que estão aqui, né, mais uma vez nesse trabalho aqui do SESMAC e do NAFRE, tá? Espero contar sempre com todos vocês em outra oportunidade. Boa noite a todos.